Então, você vai definir o que, que eu quero no meu quarto, o que, que eu quero na minha sala, qual o sentimento que eu quero passar. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o poder que as cores têm, uma coisa muito interessante que acontece aí, que é a ilusão de ótica, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso aí. São efeitos que são criados aí com as cores, com os tons da decoração, né? E que conseguem aí criar sentimentos muito interessantes. A gente vai falar um pouquinho também, tá, gente? De algumas cores aí. Vamos falar também dos tons, né? Os tons mais escuros, os tons mais claros, como trabalhar esses tons aí, como combinar as cores na superfície, nos móveis, nos adornos, para a gente ter uma harmonia, né? Ter um equilíbrio, que a gente não pode deixar de ter na decoração, né? Então vamos lá. Olha só o poder aí dessa cor, né, do marrom, que dá esse sentimento aí de aconchego. Conseguem perceber aí que você tem aí um banheiro, que ele é um banheiro razoavelmente, né, tem um tamanho razoável, ele é grande, é espaçoso, tem muita, gente, iluminação. Observa aqui, ó, iluminação natural entrando aí pela janela. Então, você vê que é um banheiro bem iluminado. Então, muita gente fica assim, né, na dúvida, porque normalmente os banheiros são clarinhos, são branquinhos, são mais begezinhos ou cinza clarinho. Por que que os banheiros são assim? Vocês já pensaram? Claro que as louças a gente aconselha sempre deixar branquinha. É questão aí de saúde, tá, gente? Mas normalmente você concorda comigo que um banheiro aí de um apartamento, de uma casa, normalmente eles são pequenos. Não é como esse banheiro que a gente está vendo aqui, né? Que é espaçoso. Então, por isso eles são clarinhos, as cores são clarinhas, justamente para poder dar uma amplitude no ambiente. Se você pegar um banheiro pequeno e pintar as paredes, colocar um piso escuro, pintar as paredes de marrom, por mais que esse marrom aí, ele seja um marrom que ele é um tom mais sofisticado, né, e tudo, mas se for um banheiro pequeno, vai ficar com um sentimento horrível de que você está sendo exprimido. Agora, um banheiro grande, se você tem aí, você pode abusar nessas coisas. Isso é muito importante da gente entender, né, o porquê que às vezes aquele cômodo normalmente ele é mais clarinho. Na cozinha a gente sabe que a gente usa tons mais claros, é mais pelo lado da higiene, né, de manter a higienização, dá aquele sentimento de limpeza quando você chega numa cozinha, ela tá toda clarinha, limpinha, né? Então tem esse lado aí psicológico aí que a gente às vezes não que a gente não observa. Olha esse quarto, é aquela questão, né? O que, que eu quero transmitir naquele ambiente. A gente vê muito isso aí em quartos hoje, né, de adolescentes, que eles têm aquela fase que eles amam preto, né? É interessante. Eu mesmo tenho dois jovens em casa. Meu filho passou aí essa fase da adolescência, ele queria um quarto todo preto. E aí eu falei, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Porque na realidade essa fase, né, da adolescência, ela gera um certo conflito natural, né? Aquele conflito interno ali, que está deixando de ser criança, está crescendo, aí gera aquele conflito natural aí da adolescência. Então, ele normalmente tende a ter uma fase um pouco meio depressiva, gostar muito de cores escuras. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque eu não queria pintar, ele queria as paredes, queria o quarto preto. Eu falei, e agora, né? Mas ao mesmo tempo eu precisava escutar o meu filho, né? Ele precisava sentir que o quarto era dele. Então, o que que eu fiz? A gente foi conversando e aí a gente fez o quarto um cinza clarinho e colocamos as portas do guarda-roupa lá dele, a caixa do guarda-roupa todo cinza, clarinho, e as portas pretas. Aí ele ficou todo feliz, porque parecia que era uma parede preta. E eu falei, bom, eu não vou perder a marcenaria, porque a caixa cinza ela pode continuar ali,
E quando ele passar essa fase, a gente pode estar trocando as portas apenas, só mandando reformar elas e pintado, e revestir, né, com a lâmina cinza ou branco, o que ele quiser. Mas, assim, o fato é que um quarto desses aí, ele pode sim ser inspirador, dependendo do gosto da pessoa. Muita gente questiona, né? Fala, ai, Deus me livre, quarto escuro. E realmente, o mais natural é a gente ver os quartos clarinhos. Porém, existe até, como eu já até falei aqui, né, para quem me acompanha aí, existem pessoas que preferem o quarto escuro até por questão mesmo de querer aquele aconchego para dormir, a pessoa, antes de apagar a luz, ele já quer se sentir ali aconchegado. Então, eu tive um cliente que eu trabalhei com ele quis fazer igual essa pintura caixote, né? A gente pintou o teto e as paredes assim em volta da cama, naquela parte ali do quarto, todo de marrom, porque ele precisava daquilo e funcionou para ele se sentir aconchegado e dormir melhor. E, de fato, teve um retorno muito bom. Então, é muito pessoal essa questão de cor, é muito pessoal, mas ela realmente tem um efeito aí e é legal a gente observar, né? Claro que a gente está falando aqui de quarto, né? Porque a gente vai ver aí áreas gourmets. É só pensar aí, ó, em restaurantes que você vai, né? Que são mais sofisticados. Normalmente você vai encontrar ali tons mais escuros, né? O preto, o marrom, a madeira, o vermelho assim puxado para o vinho. Então essas cores mais escuras elas dão um tom de sofisticação. Só que há de se ter cuidado aí para trabalhar com eles em casa. E aqui é interessante que a gente tem um móvel amarelo aí, tá vendo? Esse amarelão, ele quebra um pouco essa seriedade aí do preto. Esse tapete preto e branco, então veja que com os outros móveis, a decoração, foi quebrado aí essa seriedade do preto, tá? Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho aqui da ilusão de ótica, gente. Não tem nada de complicado, é bem simples o que eu vou falar aqui, mas eu quero que você tenta assim, sentir o que eu estou falando, que é muito importante quando você tem essa consciência do poder que a cor tem sobre o ambiente, de como ela pode aí mudar completamente o ambiente. Então, eu peguei um ambiente aqui, vocês vão observar que a princípio ele é todo clarinho, né? O piso tem um pouco de cor, é um piso de madeira, e o restante é tudo clarinho. Então, quando você quer uma amplitude, né, no seu ambiente, você vai ter a impressão que o ambiente ele é maior do que ele é quando você tem um ambiente todo branco, todo clarinho, tá? E você pode até utilizar um piso um pouco de cor, um pouco mais escuro, se você mantiver as paredes e o teto branco, né, imóveis clarinhos, você vai ter esse sentimento aí de amplitude, tá? Então, você pode utilizar esse recurso aí. Agora, veja esse mesmo ambiente aqui, tá? Olha aí, é o mesmo. Vê se vocês conseguem sentir, ó. Vou até voltar, ó. Olha ele aqui, branco, todo claro. Agora, olha ele todo escuro. Ele tem aí as paredes e o teto escuro, e você tem aí o piso, né? Que continua sendo a madeira aí. O que que acontece quando a gente pinta aí a parede, o teto de uma cor escura, né? No caso aqui, o preto. Gente, esse truque, ele é muito utilizado em áreas maiores aí para dar um aconchego. O que que acontece? A gente vê aí os pés direitos, às vezes, muito alto, né? Essa coisa do mezanino. Então, quando você tem um ambiente que às vezes é muito grande, fica difícil também de mobiliar. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas acham que só é muito difícil você distribuir os móveis quando o ambiente é pequeno. Mas quando é grande demais, você fica com aquele sentimento de ociosidade ali, né? Então é legal você pensar que você pode compensar, não precisa encher de móveis o seu ambiente, tá? De repente, uma cor já dá aquele sentimento de acolhimento. Quando o pé direito é muito alto, o ambiente é muito grande, para não ter aquele sentimento de vazio, você pode utilizar, lançar a mão das cores mais escuras.
Se o seu pé direito for muito alto, pinta o teto do pé direito, você vai ver que ele vai dar aquele sentimento de acolhimento, o que é também fato ao contrário, né? Que é o que a gente viu aqui nessa imagem aqui. Se o seu pé direito é baixo, não colora seu teto, deixa o seu teto branco para ele dar o sentimento de amplitude, até para a luz rebater ali e clarear melhor o seu ambiente, dar uma sensação de amplitude. Já que você tiver um ambiente um pé direito alto muito grande, estiver sentindo falta aí de aconchego, você não precisa trabalhar necessariamente com móveis, mas você pode trabalhar aí com as cores. Olha que interessante. Então, vamos aumentar aqui. Olha só. Agora, vamos para um próximo caso aí, que é esse caso aí, quando as paredes, tá vendo? Elas são escuras e o teto e o piso são mais claros, tá vendo? Parece aí, né? A gente tem o sentimento aí que você tirou aí, né? O teto tá branquinho, então você manteve todas as cores na parede, mas o teto branquinho. E o sentimento que a gente tem aí é o quê? Que você alongou esse cômodo aí, tá? A saída aí para você ter esse sentimento de alongamento aí é combinar justamente essas paredes escuras aí com o teto e o piso clarinho. Então, você cria linhas horizontais, tá vendo? Fica mais marcado o horizontal aí. Então, você consegue trabalhar aí esse efeito, essa ilusão de ótica que o ambiente é mais comprido. Quer ver um ambiente legal de você trabalhar isso? Quando você tem aí na sua casa uma sala ou um quarto que é quadrado. O ambiente mais difícil, o formato mais difícil para a gente mobiliar é o quadrado, vocês sabiam? Sabe por quê? Quando você tem assim um ambiente que ele é retangular, você já sabe de cara, olhando assim, aonde vai passar a circulação, aonde você vai colocar os móveis, é muito mais fácil você enxergar. Quando você tem um ambiente quadrado, é mais difícil fazer essa distribuição, vocês sabiam disso? Então, olha só, se o seu ambiente for quadrado e você pintar as paredes na lateral, você vai ter o sentimento que o seu cômodo ele é mais alongado, mais comprido, tá? Deu para vocês entenderem? Então, se você tiver um ambiente quadrado, você pinta as paredes na lateral escura, e você vai ter esse sentimento aí de que ele é mais comprido do que ele é. Vai tirar essa sensação do quadrado aí. Então, é ilusão de ótica, é o mesmo ambiente, mas trabalhados de maneiras diferentes. É bem interessante, né? Esse poder aí, essa ilusão de ótica aí. Agora, olha só, nesse caso, você pegou o mesmo ambiente aí e deixou colorido só as paredes aí na lateral, tá vendo? Você continua com o piso e o teto aí mais clarinho, e a parede do fundo, ela é branquinha. Quando você deixa essa parede do fundo branquinha, o que acontece, gente? Quando ela estava lá preta, ela diminui, né? Parece que ela diminui assim, chega mais perto de você. Quando você pinta ela de branco, ela afasta mais. Então, você tem esse sentimento de alongamento maior ainda, tá? Você vai sentir aí esse alongamento aí mais profundo, você deixando só as paredes da lateral escura. E é legal que você pode estar usando quando o seu ambiente é muito largo, e aí você dá aquele sentimento assim de que o ambiente é um pouco mais estreito. São recursos que a gente usa dependendo da disposição dos móveis, do formato do nosso ambiente, e eles são fantásticos, esse tipo aí de pintura, ela ajuda tanto aí a aprofundar, né? Parece que o ambiente é mais comprido aí, e parece também que ele é mais estreito, tá? Porque quando você pinta as laterais aqui, você tem o sentimento que é mais estreito. É muito bacana você usar essa disposição de cor aí, tá? Então, o cômodo, nesse caso, ele parece que ele é mais estreito e, porém, mais profundo. Então, ele ficou mais estreito e mais profundo. Sabe o sentimento que dá aqui de um túnel? É como se estivesse num túnel. É literalmente isso. Então, é muito legal, né? Deixa eu ver aqui, Eliette. Eu pensava que o cumprir. O que acontece? Nesse caso anterior aqui, ó, você também alonga, tá? No sentido horizontal,
Porém, a parede é escura, então puxa mais para perto. Então, o ambiente ele fica mais alongado, mas a parede parece que está mais perto aqui do fundo, a parede do fundo. Quando ela está branquinha, ó, você continua, né, pintando as laterais, então ela fica alongada, mas essa parede branquinha afasta mais, então parece que é mais comprido o ambiente. Conseguiu perceber? Deu para sentir aí, gente? Se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando aí, tá? Agora, olha só, deixa eu aumentar para vocês. Quando você tem aí um ambiente aí e você pega a parede lá do fundo e pinta ela de escuro e deixa o resto clarinho. Qual o sentimento que você cria aí? O efeito é da diminuição da profundidade do ambiente. Então, traz a parede do fundo aí para mais perto do restante do cômodo, vocês concordam? Então, a ideia é para diminuir a profundidade, tá? Então, é só você pintar a parede do fundo com a cor mais escura. Onde que é muito utilizado esse recurso aí, esse efeito óptico? Corredor. Você já viu aqueles corredores muito compridos que ficam feios, aquele, né? Aquele corredor muito longo. Aí você pinta a parede lá do fundo do corredor de uma cor escura. Diminui automaticamente aí, diminui assim, né, gente? É um efeito óptico. Não é que vai diminuir no tamanho em si, mas no sentimento. Vai diminuir aí o seu corredor, né? Então, às vezes você tem um corredor muito comprido e aí você colore ele, põe uma cor bem escura, você aproxima, o seu corredor não vai ficar tão comprido. Isso também, se você tiver aí um outro ambiente da sua casa que tem esse formato que você sente incomodada, porque ele é muito comprido, né, a perder de vista, pinta a parede lá do fundo que você vai ver o efeito que vai dar. A Eliette falou que entendeu. Então tá bom, Eliette, qualquer coisa vocês vão perguntando aí. Mas é um recurso muito bacana para quem tem aí corredor, para quem tem esses corredores bem compridos, você consegue diminuir esse sentimento aí só pintando a parede do fundo. Agora, olha esse, gente, só o teto escuro e o restante clarinho, né? O que é isso? Quando eu quiser rebaixar o teto, eu queria o meu teto, eu tenho um sentimento ruim, porque o meu teto ficou muito alto. Mara, é aquele teto muito alto, eu não consigo sentir aconchego na minha casa. Mas eu não quero fazer rebaixo de gesso. Eu não quero rebaixar com gesso. Qual que é o recurso que eu tenho, então, se eu quiser rebaixar o meu teto e não quiser fazer rebaixo de gesso? A tinta escura. Pinta só o teto, uma cor escura, que você vai rebaixar, né, no sentimento aí, você vai ter um rebaixo do seu teto e vai te trazer certamente um maior aconchego. Então, é muito legal a gente ter isso aí na mão para a gente aprender a brincar com as cores ao nosso favor, né? Porque cada um tem o seu ambiente aí. Uns têm um ambiente quadrado, outros têm retangular, outros têm aquele comprido do corredor. Então, você vai brincar agora aí com esse aprendizado de hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os tons, né, gente? Só para a gente entender um pouquinho o sentimento aí que as cores nos trazem. A gente tem o preto, tá vendo o preto aqui? O que o preto remete, né? O preto, ele é uma cor sóbria, né? Ele é sóbrio, ele é associado à elegância, à nobreza, à sofisticação. Tanto é que, como eu falei aqui, né? Áreas gourmet se usa muito preto, marrom. A gente vê muito essas cores escuras em restaurantes mais sofisticados. Então, ele é utilizado quando o ambiente é grande, claro, né? Que ele não é pequenininho, para não dar fobia, mas ele é muito utilizado aí com esse lado da sofisticação aí, tá bom? Então, você vai sentir que o ambiente preto, ele traz isso aí. Porém, a gente tem que prestar muito atenção, porque se ele tiver uma predominância aí no ambiente, ele pode pesar o visual do seu ambiente. Então, a gente tem que usar com cautela, né? Isso vai depender muito do tamanho do seu ambiente. Se for um ambiente grande, como esse banheiro, você pode usar bastante o preto, mas se o seu ambiente é um ambiente, vamos dizer assim, é uma varanda gourmet, uma sacada gourmet, não é uma área imensa gourmet, é uma varandinha gourmet, uma sacada. Então, use
parte só, né? Não coloca tanto preto. Aí você pode mesclar, sabe o que que dá essa mesma sofisticação, essa sobriedade? Se você utilizar madeira natural, essa madeira mais clarinha, natural, com preto, vai abrir um pouco a sua área gourmet, que seja varanda, sacada pequenininha ou grande, é uma saída muito boa você usar cores escuras com a madeira, e usa madeira mais clarinha para fazer aí o balanço entre o tom escuro e a madeira clarinha. Eu faço isso muito nas minhas áreas gourmets, nas sacadas gourmets, varandas gourmets, área de lazer, e fica fantástico. Isso quando você ainda, né, é, une com uma boa iluminação, você brilha, né? O seu ambiente fica maravilhoso, aquele parece que você está num ambiente muito sofisticado. É bem interessante esse poder aí, tá? O que acontece também com essa cor preta? Ela possui a propriedade física aí de absorver quase todos os raios luminosos que incidem sobre ele. Por isso, o que acontece? Gente, quando você utiliza aí muita cor escura, o preto ele absorve a iluminação. Então, você vai ter que ousar mais, usar um poder maior de iluminação para você ter a claridade do jeito que você quer, tá? Porque a cor clara, né, ela vai rebater a luz vai bater na parede e vai rebater, então você tem um sentimento de amplitude. Mas na cor mais escura, igual o preto, ele vai absorver, então ele não vai refletir essa luz, então ele acaba não você tendo que utilizar mais a energia aí, né? Você acaba tendo um custo maior no final quando você vai investir no projeto de iluminação. Você vai ter que ter um projeto de iluminação mais eficaz, mas fica belíssimo, né? Para certos ambientes, vale a pena aí quem quer uma sobriedade, uma sofisticação. E isso também acontece quando é uma área gourmet, que entra muito sol, porque o preto ele também vai absorver aí esses raios luminosos, então ele esquenta mais o ambiente. Então, você tem que saber aí como utilizar, tá? Se a sua área gourmet é uma área que tem muito vidro, iluminação zenital, né? Aqueles vidros no teto, aí já não, você tem que pensar, porque ali vai entrar raio de sol e aí vai absorver um calor ali para dentro. Então, tudo tem que ser pensado, mas é muito bacana aí você usar aí com o preto. Agora vamos falar da cor vermelha, né? A gente falou bastante aí da cor preta, mas vamos falar aqui um pouquinho da cor vermelha. Todo mundo sabe aí que o vermelho ele tem um poder aí energético, né? É uma cor que vibra, o vermelho ele é vibrante. E ele também tem que ser usado aí com moderação, né, gente? A gente tem que moderar para usar ele. Mas ele tem um grande poder aí sobre o estado de ânimo, vamos dizer assim, tá? Eu vou falar assim, ele causa aí, dependendo da quantidade, ele pode tirar a pessoa aí, né, dar uma descontraída, e se você não souber usar demais, ele pode dar até uma excitação aí na pessoa, causar irritabilidade. A gente vê isso acontecer quando ele é muito usado com muita ousadia, né, vamos dizer assim. Mas o vermelho, na medida certa, ele vai sugerir isso aí, ó, força, né, virilidade, dinamismo. O que eu vou falar para você? Observe que esse tom de vermelho que está aí nessa parede, ele não é um vermelho sangue, ele é um vermelho mais terroso, mais fechado. Esse vermelho é muito mais fácil de trabalhar, tá, gente? Quando você quiser trabalhar aí com vermelho sangue, trabalha em detalhes na decoração, porque aí você vai dosando ali com uma capa de almofada, o tapete, um quadro que tenha um pouco de vermelho vivo, esse vermelho sangue. Então, trabalhe mais em itens decorativos. Agora, se você for pintar uma parede, né, é legal, porque a gente vê muito área gourmet, ele, justamente pelo vermelho trazer essa excitação aí que a gente está falando, ele dá fome, ele é muito... Você vai ver muito em restaurantes, né, o vermelho, para fazer a pessoa sentir mais fome, querer comer mais. Ele tem um poder de energia, dessa vibração. Mas ouse com esse vermelho mais fechadinho, tá vendo? Ó, não é aquele vermelho arregalado, que ele não cansa tanto. Usa aí na sua sala de jantar,
na sua cozinha, na sua área gourmet também fica muito legal, tá? Então, são lugares que ele vem para ser muito bem utilizado aí. O vermelho, ele tem esse poder de estimular aí as emoções, ele inibe, existe um estudo na psicologia das cores que eles falam que o vermelho ele tem esse poder de inibir o medo, as preocupações, mas ele pode produzir aí uma irritabilidade se você não souber usar, tá? Mas, gente, você está precisando de dinamismo aí? Você está querendo aí, né, um pouco de estímulo, de botar um pouco de dinâmica, dar um dinamismo na sua casa? Então, ele é muito bem-vindo, é só saber os lugares de usar, combinado? Agora, o laranja. Para quem gosta aí do laranja, gente, o laranja é uma cor muito quente, tá? Tem muita gente que faz aí a bancada com Silestone, com Corian, e ousa ir nessa bancada, tá? E fica bem legal. É uma cor que eu posso dizer que ela é quente, ela é estimulante, ela contagia aí o astral, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque assim como o vermelho, se a gente não souber dosar, ela pode não ficar bacana. A gente leva muito laranja para o lado ali da infância, das brincadeiras, né? Dos sabores agradáveis, né? A gente lembra aí da laranja. É muito interessante o poder aí dessa cor laranja, que também é muito utilizada em copa, cozinha, que nem o vermelho, para dar um estímulo aí no apetite, tá? Quando é um laranja mais escuro, eu vou mostrar aqui para vocês, você já atrai o sentimento de estabilidade. É impressionante como ele muda. Quando ele está assim, bem arregalado, ele dá essa coisa de criatividade, de brincadeira. Fica como essa cozinha aí, uma cozinha mais jovial, né? Mais interativa, mais jovial mesmo. Então, é um lugar legal de você ousar quando você quer passar esse sentimento aí para sua cozinha. Olha aí, na sala de jantar, parece que está aceso, né? Então, para quem gosta, aí, ó, usando mais atrás do sofá, tá vendo? Para não cansar muito o olhar. Esse tom, né, ele menos saturado, tá vendo aqui, ó? Ele já fica um pouco mais sóbrio. Olha que lindo. E quando você sabe dosar, essa cozinha, por exemplo, ela é toda branca, toda clarinha. Ela tem alguns nichos vazados aqui escuros, preto, mas ela é praticamente toda branca. Essa textura ficou lindíssima, esse revestimento 3D na parede. Ficou lindo, tá vendo? E não cansou, porque é um tom de laranja que não é muito arregalado, ele já é um tom mais sóbrio aí do laranja. Ficou lindíssimo, né? Sala de jantar você vai achar muito, tá, gente? É engraçado, hall de entrada, quando você quer uma coisa mais descontraída, você tem muita luz, madeira no chão. Olha que ambiente lindo, que às vezes a gente nem imagina, né? Olha, gente, ó, só para vocês ficarem com vontade. O pé direito alto, ele funciona muito bem com a luz entrando. Olha agora o amarelo. O amarelo, ele tem também essa coisa aí do sol, né? Ele instiga a ação, né? Criatividade, ele tem um poder imenso aí. Tem uma coisa que eles trabalham muito na psicologia das cores, que eles falam sobre o encorajamento, né? A realização, ele está muito ligado a essa coisa da criação, da criatividade aí. Ele ajuda também a esquentar aí e iluminar as áreas escuras. Olha só que interessante, o amarelo é tão poderoso que às vezes o ambiente é muito, a região muito fria e as pessoas usam o amarelo para sentir um calor. É psicológico, né, gente? Que é claro que se eu pintar a parede de amarelo não vai esquentar o lugar, mas sim, tem um efeito psicológico impressionante. Se você associa diretamente à mente, já associa ao sol. Então ele traz esse sentimento aí de acolhimento, de esquentar mais o ambiente,
E também se o seu ambiente for muito escuro, sabia? Às vezes o ambiente é muito escuro, aí você coloca o teto branco e tal e põe uma parede amarela, porque parece que acendeu ali o ambiente. Ele tem esse poder também impressionante. Olha o poder que ele tem, parece que acendeu o lugar, tá vendo? E ele também alegra. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Veja que aqui é um ambiente muito cinza. O cinza, gente, é maravilhoso, ele é neutro, mas ele sozinho, ele dá um pouco de tristeza, não dá? Aquela coisa assim do céu cinzento, fica meio triste. Quando você joga um amarelo no cinza, olha como ele alegra o cinza e o cinza fica fantástico. Não é à toa que esse ano o amarelo e o cinza foram as cores escolhidas da Pantone aí, foram as cores do ano, justamente por isso, por esse poder aí quando você mistura as duas cores. Bem bacana, né? Gente, eu já falei aqui, eu já fiz uma live sobre porta. Às vezes a pessoa subestima a decoração. Uma porta pintada, né? Olha esse aqui, pintada depois aí da esquadria aí, passando, né? Um pouco, cria um rolzinho de entrada. Olha que bacana o amarelo para fazer isso. Junto com a parede branca aí, como é que ele realça, como é que ele dá esse sentimento de vida, de criatividade, né? É muito gostoso. Você pode fazer isso numa porta aí do seu escritório, do seu hall de entrada. Fica bem legal, bem diferente. Olha aí, ó, tá vendo? Fica bem bacana, gente. Se souber utilizar. Olha na cozinha, toda branquinha, aí fica lindíssimo na cozinha assim. Por quê? Porque olha só, ele é usado em detalhe, né? Mas é um detalhe que fez toda uma diferença. Olha a força desse amarelo aqui, de alegria que ele dá nessa cozinha. O poder de alegrar que o amarelo tem, tá vendo? E ele traz aí essa coisa da criatividade bem forte. Então, você pode usar aí o amarelo também na sua cozinha, tá? Aqui, ó, em corredor. É isso que eu falei, criar alguns espaços, pintar algumas portas, coisa que às vezes a gente nunca pensa, mas olha como trabalhar de maneira como é que eu vou falar? Com baixo custo, né? Tão acessível, essa palavra que eu queria. Tão acessível, né? O poder aí que a tinta tem de transformação e às vezes a gente não consegue enxergar, né? Banheiro é um bom lugar para se usar o amarelo, tá? Dá uma energia, né? A gente renova as energias. Olha o hall de entrada. Isso aqui fica bem legal você trabalhar no hall de entrada. Dá esse sentimento aí que tem mais luz ainda, né? Acesa. Olha que bacana que dá o tchan que deu, né? O up aí no corredor, você fazendo aí no hall de entrada, pintando essa caixa. Lembra que a gente falou já muito aqui? Que é quando a gente pinta o teto e desce aí nas laterais da parede, fica como se fosse uma caixa aí, dando esse sentimento de aconchego, de acolhimento. O amarelo com azul, né? Você fala, ai, nossa, amarelo com azul, uma cadeira vermelha. Olha quando as coisas são bem colocadas, bem pensadas, as cores não brigam, elas se harmonizam, né? Esse eu gosto, gente, eu uso muito. Ele é um amarelo mais desmaiado, né? Que a gente fala. Ele é um amarelinho aí mais sóbrio, mais com tomzinho, né? Não tem tanto impacto, ele é mais desmaiado mesmo que a gente fala. Então, esse tom de amarelinho mais pastel, ele fica muito gostoso para quarto, para escritório, que dá um estímulo, porque ele não irrita igual, né? Se você botar ele amarelão ouro, pode te dar uma irritabilidade igual o laranja, o vermelho pode dar. Mas ele num tomzinho assim, ele é fantástico. Você pode utilizar no quarto, no escritório, na sala, no hall de entrada, que fica lindíssimo. Aqui, né, parece que tá até aceso, ó. A brincadeira do cinza com amarelo aí, ó. Você vai ver muito cinza e amarelo, né? Foi a cor aí desse ano. Agora vamos pro verde, gente. Tá quase acabando aqui, ainda não cheguei nas cores que eu queria. Gente, cor, a gente tem muita coisa para falar aqui. A gente vai continuar trazendo
lives sobre cor, porque cor, ela invade a vida da gente, ela tem um super poder, né? Agora, olha o poder desse ambiente. O que é isso, gente? É o que eu tenho mostrado para vocês, é uma coisa que tem sido muito utilizada, tanto em casas que tem um estilo mais colonial, né, mais clássico, quanto em casas que tem um estilo mais moderno aí, mais contemporâneo. A gente tem usado o bloco de cor. O que é o bloco de cor? Aqui, ó, tudo pintado da mesma cor. Moldura da porta, a porta, parede, o armário. Olha esse conjunto de cores aí fazendo um bloco de cor. Até como é que chama? As molduras aí, né, do porta-retrato, do quadro, são todas pintadinhas de verde. E aí, para fechar, assim, com chave de ouro, você coloca um verde de verdade, umas plantas, umas folhagens, que alegra todo esse bloco de cor. Olha que poder que tem essa cor, né? E o verde, ele é associado à natureza, ele é associado à tranquilidade, né? Ele traz essa sensação de paz, de tranquilidade, que é bem interessante. Se usa muito também em quartinho de criança, justamente por essa questão da tranquilidade que ele passa. Fica muito legal, gente, com essas luminárias, né, pendentes, tapete, de materiais mais naturais, né, de sisal, de jota, esses materiais mais naturais. O verde fica muito legal, porque como ele remete à natureza, e você usando esse tipo de material aí, tudo fibra natural, dá um casamento perfeito. Então fica lindíssimo aí. A gente vai ter vários tons de verde, ele mais escuro, mais oliva, e vai ter ele clarinho, que é aquele verde que remete à calma, à tranquilidade. E as cores mais escuras dele remete mais à sofisticação, como toda cor escura. Olha como é que fica lindo o verde com a madeira, esse verde mais oliva, né? Esse verde mais escuro. Bom, agora a gente vai falar do azul. O azul, que é a queridinha que eu sempre falo, que é a cor, né, mais buscada aí por todos nós, é a cor que comanda aí o mundo. Eu sempre falo, porque a gente vê os estudos e a psicologia das cores prova que a cor mais querida é azul. O poder é imenso do azul. E o azul mais escuro, ele também traz a sofisticação, essa sobriedade, tá vendo? Você pode usar ele como um bloco de cor, ó, o azul no sofá, o azul na parede. É interessante essa proposta que tem sido muito utilizada. Aqui, para abrir um pouco, fez uma brincadeira aqui com o branco, tá vendo? O branco na luminária, metade da parede branca, aí o branco veio para a almofada, e o mesmo aconteceu com o azul. Olha que legal que ficou, né, esse ambiente. Olha aí, azul com azul clarinho. Olha que azul fantástico, né? Um azul que lembra assim aquelas casas de fazenda, bem bacana, o sofazinho amarelinho. Você vai observar que o azul lhe proporciona aí sensações que são até próximas do verde, né? Porque o verde remete à natureza e o azul remete ao céu, ao mar, que também é natureza. Então, eles vão ter aí esse sentimento aí que remete à natureza, que transmite paz, que acalma, né, gente? Se você aplicar em excesso e for uma cor clarinha, sabe aquele azul muito claro? E você aplicar em excesso, sem colocar outra cor, só o azul clarinho, pode ficar meio frio o ambiente. Então é legal você trabalhar com um pouco de outras cores. Mas se for uma cor escura, assim, aí é tranquilo, né? Ele tem um poder danado. Olha que lindo. Às vezes você não imagina, né? Olha esse ambiente, essas salas, que linda que ficou, né? A gente sabe que agora o dourado vai voltar aí em 2022, ele vai vir com força, só que usado em pequenas quantidades, tá? Vai ser só um toque do dourado. E olha que luminária linda de pé aqui, dourada com azul, azul marinho, ficou lindíssimo. A luz com o azul é perfeita, né? Eu amo azul. Olha o jogo aqui desse azul do tapete, tá vendo? Com a parede. Que perfeição que ficou aí esse azul, né? Com couro, gente. O azul com couro. Se você tiver aí na sua sala um sofá de couro marrom, perfeito com azul. Ó, azul clarinho, tá?
A gente tem visto muito aí os móveis azuis clarinhos aí, né? Com a parede azul marinho. Olha o contraste, que bacana. Observa aqui que tem uma madeira no piso, dando todo o calor nesse ambiente. Olha que linda. Você não, às vezes não imagina, né? Perfeito, né, gente? Essa cor, né, gente, que é a violeta, quando ela tá um pouquinho mais clara, a gente fala o lilás, e quando ela tá um pouco mais escura, a gente fala roxo. Essas cores, né? A gente vai falar do violeta, mas aí você pode lembrar aí do lilás também e do roxo. Elas são consideradas aí, essa cor violeta, uma cor fria. E ela estimula, gente, essa cor violeta, o nosso lado psíquico, né? Nosso lado espiritual. Ela traz aí lucidez, equilíbrio. Ela está muito ligada, sabe aqui, gente, na psicologia das cores? É uma coisa interessante. Ela está ligada aí à saudade, né? À sabedoria, o respeito e à espiritualidade, como a gente já falou aqui. Grandes paredes ou móveis é mais interessante em usar em quantidade o lilás, tá? O lilás ele já traz aquela coisa assim de mais de acalmar mesmo, sabe? Essa coisa aí de confortar. Não sei se vocês se lembram, que eu até falei com vocês que eu fiz um projeto de um hospital aqui e lá a gente trabalhou com as cores. E o lilás a gente colocou, né? Que a gente lembra que eu falei, eu não sei se vocês lembram aí, então vou falar de novo. A gente usamos 3 cores para fazer os quartos, né, dos pacientes. A gente usou o laranja, e o laranja era para aquelas pessoas que estavam muito deprimidas e que precisavam aí de um incentivo, né, uma cor mais vibrante. Então, a gente usou na cabeceira da cama de hospital, a gente usou laranja. Em alguns quartos, nós usamos o verdinho, aquele verdinho clarinho, porque a pessoa, às vezes, é uma pessoa mais agitada, então a gente encaminhava para o quarto verdinho, clarinho, que dá essa coisa de paz, de tranquilidade. E a gente tinha o quarto lilás, que a gente trabalhou lá, porque ele está justamente ligado aí a essa coisa da espiritualidade, então você remete isso a uma cura. Então a gente trabalhou muito para esse tipo de pessoa. Então é interessante que do mesmo jeito que eu trabalhei no hospital assim, a gente pode trabalhar nos ambientes da nossa casa, observar aí o que cada um, né? O que os nossos filhos, o nosso marido, o que a pessoa que vive com a gente, o que a gente precisa na nossa casa. Às vezes a gente pensa, né? Ai, deve ficar horrível, lilás, né? Violeta, mas quando você vê ele aplicado com bom gosto, aí você vê que realmente você pode usar na sua casa. Olha aí esse ambiente, né? Mais clarinho, traz essa coisa mesmo aí da calmaria, né? Da espiritualidade. É interessante a força que o lilás, o violeta tem. Olha ele na cabeceira da cama, do sofá, perdão. Olha que bonito. Vê se esse ambiente, essa salinha de jantar, não está assim inspirada num mistério, né? Você consegue perceber que traz aquela coisa assim de um mistério aí. É muito interessante a psicologia das cores, ela estuda muito o violeta justamente pela força que ele tem de trazer esse ar misterioso aí, né? Muito legal. Numa banheira, né, gente, para trazer essa coisa do relaxamento, tendo em vista que é uma cor mais fria, não é? Fica muito gostoso. Esse tom aqui é o que eu aconselho aí para você colocar aí na cabeceira da cama. Fica bem bacana, tá? Quando bem trabalhado. Olha ele aí. Muito bonito, né? E aqui, ó, é uma casa que bem simples, é alugada, então não tem cabeceira na cama, é só a cama box. Mas olha o que umas almofadas e a pintura aí na cabeceira da cama, o charme que deu, né? Você pode estar usando também móveis, né? Os móveis também podem ser usados. Aqui é um quartinho. Agora a gente vai passar aí para o marrom. Eu tô até de blusa marrom hoje. O marrom, gente, ele é muito interessante. Porque você vê assim que o violeta, ele traz uma coisa mais brincalhona, assim, né, na cabeceira da cama. Agora aqui, o marrom, ele traz a sobriedade, né? Aquela coisa que o preto também traz, para um ambiente mais sóbrio.
Então, é interessante que uma cor, essa cor marrom, ela simboliza, né? Existe o lado da melancolia nela, existe, tá? Tem essa coisa que se você não souber trabalhar o marrom, ele pode ficar melancólico. Não é o que aconteceu nesse quarto. Veja que o branco, né, que é um predominante aí, ele junto com o marrom, que também tem grande quantidade, mas é bem menos que o branco, ele abriu, ele ficou lindíssimo. Então, assim, você saber utilizar aí o marrom, tá? Agora, ele está muito ligado também, segundo a psicologia das cores, à resistência, ao vigor. E isso é muito interessante, né? Você observa que o marrom, ele está muito associado à cor da terra, gente. É bem interessante, né? Não só a terra, né? Mas os materiais naturais aí, como você pode ver que madeira, a gente fala que o tom da madeira é marrom, tem lã, marrom, o couro, né, gente? Tem muito couro aí marrom, e pode ver que, vamos dizer assim, no âmbito residencial, o marrom é muito utilizado, seja na madeira, seja no couro, mas você vai ver muito a presença do marrom. Ele tem muito a ver aí com a residência, e fica belíssimo, olha que lindo, né? É uma cama que já tem cabeceira, e aí atrás da cabeceira pintou-se de marrom, colocou as arandelas branquinhas para contrastar. Isso é que é legal. Você está usando uma cor mais sóbria, mais escura na cabeceira, então usa aqui, ó, a mesinha de cabeceira, um abajur, põe uma arandela, um abajur, põe branquinho, né, para dar o contraste, contrastar. Olha como ficou belíssimo esse ambiente, certo? Outra cabeceira, aqui já é uma cabeceira que não tem aí, não tinha tomada, então trouxe pelo rodapé e subiu na parede para colocar as arandelas e ficou lindíssimo, né? Não é um problema isso, você não ter às vezes um ponto elétrico. Olha o marrom da madeira, se não é sóbrio, né? Ele fica até sofisticado. É bem interessante quando você trabalha o marrom aí da madeira. Olha como ele sobressai, né? Ele valoriza, ele dá aconchego. A madeira dá aconchego, né? E justamente é o tom marrom que está dando esse aconchego aí. Bom, o marrom ele também é uma boa cor para atividade que exige concentração. Pela psicologia das cores, eles falam que esse poder de concentração, o marrom ajuda muito. É bem interessante essa concentração, né, que ele desenvolve. Então, você vai observar que ele é muito utilizado, gente, em biblioteca, é impressionante. Escritório, sabe os nossos home offices que agora estão na moda aí? Fica belíssimo, né? A gente vê muito aí o home office na madeira natural, madeira mais marrom. Aqui, gente, olha esse tom de marrom. Ele é muito escuro. Então, se você não tomar cuidado, o ambiente fica pesado. Aí, o laranja aqui quebrou aí essa seriedade totalmente do marrom. Percebe a força da combinação entre as cores? Né? Se eu quisesse que ele não ficasse alegre, que ele ficasse mais sereno, sem ficar alegre, eu ia usar o branco onde está o laranja aí. Como eu quis abrir o marrom, dar uma certa alegrada, jovialidade no marrom, aí você pode utilizar o amarelo, o laranja, o vermelho. Então, assim, vai depender muito da proposta que você quer para aquele ambiente, né? Então, se eu não quisesse causar esse contraste tão grande, né, para criar esse ambiente mais criativo e jovial, eu poderia ter usado o branco. E agora a gente vai falar aí do cinza, que a gente também não falou muito ontem, a gente só tocou no assunto, mas não falamos. O que é o cinza, gente? A gente fala, né, que o cinza é um novo bege, ou um novo branco, um novo bege. Por quê? Porque o cinza tem sido muito utilizado aí para pintar as paredes da casa toda, um cinza mais clarinho. Então, o cinza, ele se faz muito presente aí nas residências também. Seja bem-vinda, Luciene. Então, o cinza, a gente fala que é o novo bege, né? Ele uma cor neutra. O que acontece com o cinza, gente? O cinza em si, ele não provoca sensações nenhuma. Ele é neutro mesmo, né? Assim como o bege. E aí, quando você coloca alguma cor nele, ele vai aí
trabalhar junto com essa cor. Igual, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem, o cinza está sendo trabalhado com branco. Então, ele fica alegre. Se você tiver um ambiente todo cinza, ele vai ficar triste. É aquele caso que eu sempre falo, né? De abrir a janela e o céu tá nublado, todo cinza. Traz aquele sentimento assim, né? Que não é muito bom. E o cinza, se você usar ele puro, você vai ter um sentimento neutro ou às vezes até um pouquinho de tristeza. Então é legal você combinar o cinza com outras cores. Aí o cinza muda, ele vira um tom neutro e ele brinca com as outras cores. O legal é que o cinza, ele combina com qualquer cor. Não tem nenhuma cor, vocês podem colocar aí se existe alguma cor. Não existe nenhuma cor que não combine com ele, porque ele é bem neutro. Então, a gente sabe que o cinza é o quê, gente? É a mistura do branco com preto. Então, são duas cores neutras, né? Que o branco é neutro e o preto também, e que se misturam aí. A gente fala que ele é um passivo, né? Ele não tem muita vida, porque ele sozinho não diz nada. Ele nem, vamos dizer assim, ele nem relaxa, nem te anima. Vai depender da cor que você coloca. Se você colocar uma cor, por exemplo, amarela, vermelha, aí o cinza vai até te animar, porque ele está misturado ali, ele vai te ajudar a animar. Mas se for uma outra cor mais calminha, mais igual o verdinho, o azul, aí o que vai acontecer? Ele vai te acalmar, entendeu? Então, ele vai puxar aí a cor que ele tiver. Vamos ver os ambientes aqui. Olha que legal, né? Aqui, gente, é muito cinza, tá vendo? Se você não tiver um toquinho branco, vermelho, vai ficando triste. O branco, você tem que ter adornos quando você usa muito cinza, principalmente um cinza mais escuro. Mas ele pode ser usado, Mara? Pode. Você pode fazer até bloco de cor, tá vendo? Aquela que eu sempre falo, né? Pintar a parede, a esquadria, a porta, fazer o bloco de cor ali, tudo que tá nessa parede dessa cor de cinza. Mas aí, olha o que não entristeceu. Porque esse cinza desse jeito, ele ia ficar triste. Mas olha a luz do sol entrando, a iluminação aí, né? Eu falo que a luz natural é a plástica natural, né? Ela faz uma plástica lindíssima, zonas de sombra, de luz. Isso é belíssimo, né? Só a natureza dá pra gente. E olha o sofá branco, que aqui ele reinou, ele brilhou. E esse sofá branco e esse chão clarinho, eles aí enalteceram esse cinza. Imagina se fosse outra cor escura aí ia ficar um ambiente carregado, mais pesado. Aqui tem uma ideia, ó, de tudo cinza, porém, você veja que foi assim, brincou-se com os tons de cinza, né? Aqui ficou tipo meio uma pátina do cinza. Você tem aqui o cinza claro com o cinza mais escuro. Isso para abrir. Agora, o teto branco. Aqui, nesse caso, como foi utilizado muito cinza, então você procura utilizar aí o branco no teto. Uma sacada para você que gosta de cinza é usar madeira natural. A madeira na cor natural com o cinza fica perfeito. Sabe por quê? O cinza é essa cor fria, que não traz sentimento. E a madeira que traz o calor, o acolhimento. Então, o que acontece? Quando você une aí, né, o cinza, que sozinho é sem graça, com a madeira que traz calor, você cria uma combinação fantástica. Você tem um ambiente acolhedor. E aí fica sóbrio, fica acolhedor, fica belíssimo. Que ambiente bacana, tá vendo? Aqui você já mescla mais, é só uma parede cinza e uma coisa, e também um outro fato, né, que a gente sempre fala aqui, olha a iluminação, porque a iluminação também, tanto a natural aqui, ó, quanto a artificial, elas ajudam aí o cinza a ficar até mais quente, né? Que aqui é uma luz amarela, aquece um pouco o cinza, muda até um pouquinho do tom do cinza, mas quebra aí a tristeza do cinza, tá bom? Ó, fica bacana, tá vendo? Ele pode ser usado com cores. Aqui, esse estilo mais industrial, que a gente tem visto muita gente fazendo a decoração industrial, até por questão de custo, né? Aqui tirou a forma e deixou do jeito que já estava. Então, tá bem natural mesmo a parede, o teto. E é a cor do concreto, né, gente? Então, é a cor do material, do cimento aí, é cinza mesmo. Então, ele fica assim.
e também fica muito bacana quando você coloca aí madeira. Imagina esse ambiente se não tivesse a madeira aqui, aí ia ser o céu nublado. Olha que bonitinho esse cantinho com o taco clarinho, tá vendo? De madeira colhendo, a poltroninha azul marinho. Gente, o saber combinar aí que é bacana. Mara, eu queria fazer minha cozinha cinza, eu tenho medo de ficar triste. Sabe o que você faz? Brinca, cinza claro, cinza escuro. Olha o preto lá, poderia ser branco também, os armários. Aí você colocaria as cadeirinhas brancas, ou lá preto, igual tá aqui o preto. Já não tem tristeza, já não tem aquela coisa assim de ambiente que não tem um movimento, né? Essa brincadeira com os tons do cinza e usando as cadeirinhas pretas, a madeira, né? A mesa de madeira, quebra aí, deixa o ambiente super bacana. Você vai ver isso aqui de novo acontecendo. Olha aí o amarelinho, como abriu esse ambiente. Esse ambiente ficou até alegre, você concorda comigo? Então, é interessante que você jogando outra cor no cinza, principalmente a madeira, ó, tem que pensar nisso, hein, gente? Ó, não é só a cor da tinta, não. Tudo, ó. O piso também você tem que levar em consideração a cor do piso, dos móveis, do tapete, de toda a decoração. Fica bem legal, né? Olha aqui, ó, abrindo um pouco aí esse cinza. Um ambiente bem moderno, de criança. Olha que bacana, gente, essa arandela aqui na parede, né? Fazendo uma proposta aí mais contemporânea. Cinza com branco. É um ambiente que eu acho que fica lindíssimo. Banheiro, eu posso fazer, Mara? Pode, mas saiba que o cinza ele vai diminuir aí o tamanho do seu banheiro. Então, só faça se ele for largo. Se for muito pequenininho, não faz não, tá? Aí você usa assim, ó, bem clarinho. Um tom bem... Se você quer brincar com as cores, 60% do ambiente você vai deixar aí com a cor dominante. E essa cor dominante, ela vai ser neutra, tá? Por quê? Para você não errar. Então, 60% do ambiente você vai manter ela neutra. O que é neutro aí, Mara? O branco, o cinza, o bege, essas cores, tá bom? Bege, branco, cinza. Então, você vai manter aí 60% do tom mais neutro. Depois, você vai pegar 30%, você vai pegar os 30% e vai usar a cor secundária, que é uma mistura aí das cores primárias aí. Aí você vai usar tons assim, que não sejam vibrantes, tá? Como o verde, o laranja, o violeta, que a gente falou dele. Né? Essas cores você vai utilizar o azul marinho, você vai utilizar aí 30%. Nos 10% final, você vai ousar com cor viva, cor vibrante. Então, você vai definir o que eu quero no meu quarto, o que eu quero na minha sala, qual o sentimento que eu quero passar. E aí você vai buscar essas dicas que a gente deu aqui de cores. Você vai, eu quero acolher no meu ambiente, eu quero um ambiente mais acolhedor. Então, eu vou usar uma cor um pouco mais quente. Não, eu quero um ambiente mais tranquilizador, mais calmo, cor fria, mais, né, o verdinho, o azul. Então, isso é fundamental, você entender, saber primeiro o que você quer criar, qual sentimento você quer passar ali. O segundo passo, você vai avaliar as cores, né, que você já tem, principalmente aí, gente, que as pessoas esquecem, elas esquecem que o piso tem cor, né, ou às vezes o teto, às vezes a parede, existem já cores aí nos seus móveis. Então, antes de você pintar uma parede, você precisa pensar nas cores que você já tem, tá bom? Estudar as cores que você já tem. E aí, no terceiro passo, você vai decidir quais as cores que você vai usar, tá? Então, você viu essas dicas que a gente deu ontem e hoje, você já vai ver o que você vai querer usar aí. E o quarto passo, que é muito importante, gente, seja fiel à sua paleta de cores. Aí eu vejo muito isso acontecer. A pessoa vai lá, cria a paleta de cores dela, escolhe as cores, decide, depois fica fugindo da paleta. E aí, no final, não vai ter aquele sentimento que você queria. É fundamental você não fugir, você se ater à sua paleta de cores. Você escolheu? Ouse, vai adiante. Use essa regrinha aí que eu falei para vocês, tá? Maior proporção aí dos 60%, depois o 30% e o 10% nas cores mais vibrantes, que não tem como você errar, eu te garanto, tá bom? Gente, curte aí, né?
compartilha para mais pessoas essas lives. Assim a gente consegue atingir mais pessoas. Eu agradeço você. Foi maravilhoso estar aqui com você mais uma noite. Um grande beijo e até amanhã.